Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje à noite é uma continuidade. Eu comecei pregando hoje de manhã. O que eu falei de manhã não é de exclusividade de quem esteve pela manhã. Está nas redes sociais da igreja. Assista o culto. Foram 20 minutos de mensagem, mas vai valer a pena, certamente. Hoje eu quero dar continuidade, nesse momento, dar continuidade a esta mensagem que me veio como inspiração, irmãos, a experiência que nós tivemos na última quarta-feira. Na última quarta-feira foi o nosso culto de despedida do nosso irmão Diácono Severino. E graças a Bio, igreja cheia, um clima de adoração, algo típico de corações confortados, corações dirigidos pelo Espírito Santo. Olha que eu já tive sepultamentos horríveis. Eu compartilhei pela manhã, que eu nunca vou esquecer, talvez o mais traumático, foi sepultar uma criança de 2 anos, de uma família não crente, início do meu ministério, e aquela angústia terrível, e as pessoas choravam e urravam, e perguntavam por quê, e você fica numa situação acuado. Como é que você responde por que uma criança de 2 anos morre afogada numa piscina? É um negócio que eu não desejo para ninguém. Mas certamente, irmãos, em mais de 20 anos de pastorado, o sepultamento de Bio foi um dos melhores, por causa do clima, por causa da convicção, por causa desse sentimento de adoração, que todos que estavam presentes, demonstrando para essa família o carinho que tinham, não só por Bio, mas por eles. Foi algo lindo. Eu falei naquela quarta-feira sobre o céu, porque a esperança do cristão é o céu. E Bio não estava mais entre nós, estava no céu. E por causa de Bio, irmãos, eu passei a semana toda pensando no céu. Pense numa semana gostosa. Pense numa semana de uma paz de espírito. Pense numa semana que me deu uma inveja de Bio. Chegou primeiro, passou a perna em todo mundo, chegou primeiro no céu. E eu pensei, quero compartilhar com os irmãos sobre o céu. E eu quero abrir com vocês o texto de Mateus, capítulo 13, verso de 1 ao verso 3. E o verso 31 e 32. Mateus 13. Eu tenho 5 verdades sobre o céu. A primeira eu já falei hoje de manhã. Vou falar das outras 4 verdades a respeito do reino dos céus. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Todo o capítulo 13 é um capítulo de parábolas. Entre elas, versos 31 e 32 diz: e lhes propôs uma, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescida é a maior que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amados irmãos, eu falei hoje pela manhã, que não tem ninguém na Bíblia que fale mais sobre o céu do que Jesus. Olha, Jesus fala do céu quando ele está orando ou ensinando os seus discípulos a orar, como vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 10, quando ele ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, e há um trecho da oração que diz: venha o teu reino, seja feita a tua, venha o céu, ensinando os discípulos a desejarem o céu. Jesus fala do céu, irmãos, quando evangeliza ou quando manda os seus discípulos evangelizarem. Mateus capítulo 10, versos 6 e 7, ele diz aos seus discípulos: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e quando vocês começarem a pregar, preguem dizendo: é chegado o reino dos céus. O céu é o tema principal do evangelismo. Quando Jesus, irmãos, está confortando alguém, Jesus conforta falando do céu. Está lá em Lucas capítulo 23, verso 43, quando ele diz àquele ladrão na cruz, ao seu lado: tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrares no teu reino. Fica tranquilo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no céu. Pense no conforto de alguém que está agonizando, morrendo,
Jesus não deu dipirona para ele, não deu soro, não deu, disse, você vai estar comigo no céu. O céu é o maior de todos os confortos. Quando Jesus está fazendo alguma promessa para os seus discípulos, a promessa que ele faz, irmãos, é céu. João capítulo 14, versos de 2 a 3, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E quando eu for preparar o lugar na casa do meu pai, eu voltarei para buscar vocês e levar comigo, para que aonde eu estiver, estejam vós também. Aonde é a casa do meu pai? No céu. Por que Jesus gostava tanto de falar sobre o céu? Há algumas hipóteses. Alguns teólogos dizem que ele fazia isso como forma de aliviar a saudade. Eu dizia pela manhã que ele veio do céu. E para o céu ele voltou e um dia nos levará. Quando ele fala do céu, ele não fala como eu e você, de algo que a gente olhou, aprendeu, leu, do que a gente espera. Ele fala do que é. Ele criou o céu. Desde a eternidade ele está no céu. É a sua casa. Jesus fala do céu como que para aliviar a saudade. Porque pela primeira vez, na eternidade, só foi o tempo da sua encarnação na terra que ele saiu do céu. E quando morreu, voltou. Está centrado à direita de Deus, no seu trono. Outros dirão que Jesus fala muito sobre o céu para esclarecer equívocos. Porque céu é um tema tão importante, irmãos, que se o diabo quiser esfriar a sua fé, o caminho que ele tem é esfriar o seu sentimento pelo céu. Porque crente que não ama o céu, ama a terra. Crente que não foca no céu, foca na terra. Aí você tem medo de morrer, você se apega às coisas, porque você coloca a sua vida, sua existência, seu prazer aqui, como se não existisse nada melhor. Tem crente que se você falar que vai morrer, ele entra em desespero, ele quer viver. Porque para ele o céu não é melhor. É interessante que Jesus dirá, lá em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está. O céu não é para quem quer, irmãos. O céu é para quem é fiel, para quem faz a vontade de Deus. E se o diabo lhe engana, você não tem como fazer a vontade de Deus. Mas particularmente, irmãos, eu entendo que Jesus gostava de falar do céu para fortalecer a sua fé, para fortalecer a minha fé. Porque quando o céu, e eu entendo o que é céu, e eu acredito como é céu, e eu almejo o céu, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do sofrimento, eu não tenho medo da perseguição, eu não tenho medo de ameaças, porque eu sei que para onde eu vou é muito melhor. Quando eu amo o céu, irmãos, meu coração não fica preso aos tesouros da terra. Se eu tiver amém, se eu não tiver amém. Porque eu sei que o que está reservado é muito melhor. Quando eu amo o céu, eu consigo orar mais, eu consigo perdoar mais, eu consigo estar mais envolvido. Alguém já disse que hoje a geração que a gente vive está muito distante, apática às coisas da igreja. Não é porque elas estão super ocupadas, não é porque o mundo mudou, é porque esfriou a paixão pelo céu. Porque quando a gente ama o céu, a gente olha para baixo, mas o coração já está lá em cima. E Jesus, então, ao falar do céu, quer nos ensinar algumas verdades aqui em Mateus capítulo 13. A primeira verdade, como eu já disse, eu compartilhei hoje pela manhã. E se você quer ouvi-la, aí você escuta a mensagem da manhã. É muito importante essa primeira verdade. Eu vou para a segunda verdade. A segunda verdade que Jesus quer nos ensinar acerca do reino dos céus, irmãos, que será a primeira para você que está ouvindo essa mensagem agora, é que o reino dos céus será o resultado de quem se deixou ser usado por Deus sem restrições. O céu é o resultado de quem se deixa ser usado sem restrições. E Jesus vai ensinar isso em uma das suas parábolas em Mateus 13, verso 31 ao verso 32, que foi o texto que nós lemos no início, diz: e lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Ele pegou o grão de mostarda e plantou no seu campo,
Mas quando ela cresceu, ela se tornou a maior de todas as hortaliças. E ela se fez uma árvore, e tão grande e frondosa a árvore, que as aves do céu começaram a fazer ninhos em seus ramos. O que é que Jesus está nos ensinando com esta parábola? Eu creio que a maioria das pessoas, elas entenderam o sentido do que representa uma igreja. A igreja representa um local como se fosse um hospital, um refúgio. As pessoas frustradas, as pessoas cansadas, as pessoas oprimidas, as pessoas tristes, as pessoas sem direção, as pessoas com crises emocionais, elas conseguem olhar para a igreja e entender que a igreja é um lugar onde ela encontra paz, onde ela encontra resposta, onde ela pode ser servida, onde ela pode ser apoiada, e isto é verdade, e isto é muito bom, é um lado lindo da igreja. Você saber que você vai estar num local que as pessoas não vão agir com você com preconceito, nem com discriminação, um local que as pessoas vão lhe abraçar, independente do seu passado, porque todo mundo tem um passado que Jesus mudou, somos todos iguais. É muito bom você saber que há um lugar onde você pode ser você mesmo, você não precisa viver para agradar as pessoas, você não precisa viver com aparência, com máscara, ainda que tenha pessoas que mesmo da igreja ainda viva de máscara, mas não deveria ser assim, porque a igreja é o lugar para a gente viver como realmente somos, quem realmente somos. A gente não tem que dar satisfação às pessoas, a gente tem que viver para dar satisfação a Deus. Um lugar onde todos têm chance, um lugar onde todos são importantes, um lugar onde todos são especiais, um lugar onde todos têm a mesma importância e o mesmo valor, um lugar onde todos podem trabalhar juntos, um lugar onde todos são pecadores, todos mereciam ir para o inferno, mas todos foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tem coisa mais linda do que você olhar para a igreja como esse ambiente acolhedor, este hospital, esse local de refúgio. Há muitas pessoas que, quando olham para a igreja, elas entenderam isso, mas elas apenas entenderam um lado da moeda. Esse é apenas um lado da moeda, e uma moeda tem dois lados. A igreja é um hospital, a igreja é um lugar de refúgio, a igreja é um lugar para lhe acolher, lhe ajudar e botar você de novo para caminhar. Mas há o outro lado da moeda, que nos ensina que a igreja também é um quartel. E ninguém vem passar final de semana em quartel. Ninguém passeia em quartel. Ninguém descansa em quartel. Quartel é lugar de prontidão. Quartel é um lugar de serviço. Quartel é um lugar de ordem e decência. Quartel é um lugar de responsabilidades. Igreja também é um quartel. Há muitos crentes que querem vir para a igreja e apenas ver o lado da moeda do conforto, do acolhimento. Elas querem vir, serem servidas e voltar para casa. Elas querem terminar uma semana estressante, vir para a igreja, receber uma palavra, cantar louvores lindos como cantamos hoje, chorar, se emocionar, encher o tanque e dizer, mais uma semana, e só. Elas não entenderam que igreja é quartel. Elas não entenderam que nós somos chamados e colocados numa igreja também para servir, também para sermos usados por Deus. Tem muita gente vivendo a vida cristã, colocando limites. Tem muitas pessoas vivendo a vida cristã com restrições, sem se permitir se envolver mais, sem se permitir que áreas da sua vida sejam tocadas pelo Senhor, sem permitir que seus dons sejam também usados para a glória de Deus. Vem, é servido, volta. Vem, adora, volta. Não entendeu. Aí Jesus conta uma parábola para dizer, não. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Você é um grão de mostarda. Eu sou esse grão de mostarda. E o que é um grão de mostarda? Nada. Insignificante. A menor de todas as sementes. Que alguém olha e diz, prefiro um feijão que é maior. Prefiro o arroz. Prefiro uma espiga de milho. O que é um grão de mostarda? O que é você? Eu e você não somos nada. A nossa capacidade humana é superada facilmente por qualquer outra pessoa, com mais instrução, com melhor idade, com mais investimento. A gente não é nada.
Pois é, o reino de Deus é formado de grãos de mostardas que não são nada aos olhos dos homens, aos olhos das sociedades, mas quando são plantados no campo de Deus, quando se permitem serem plantados por Deus, aquilo que é nada cresce, aquilo que ninguém dá valor se transforma em uma grande árvore. É para você ser uma grande árvore. O reino dos céus é o resultado de quem entra no reino para ser árvore e não continuar sendo grão de mostarda. Porque quem não se deixa ser usado por Deus, continua sendo grão de mostarda. Que lá dentro do pacotinho, dentro do frasquinho, lá separado, não vale de nada. Só vale alguma coisa se for plantado. E para ser plantado, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Deus dá a direção, Deus lhe dá as prioridades. Você está correndo e correndo, correndo atrás das suas prioridades. E você percebe que você não vai muito longe. Você melhora uma coisinha e já acha o cara. E já bate palma para você mesmo. Quando você não imagina o que Deus poderia fazer com a sua vida. Porque você é um grão de mostarda que poderia se transformar numa árvore. E o propósito da árvore, diz a parábola, é servir. É servir para alguma coisa. O grão não serve, mas uma árvore serve. Uma árvore dá sombra. Uma árvore tem galhos que as aves do céu vêm e fazem ninhos. O desejo do Senhor, irmãos, é que eu e você nos tornemos árvores, para que as pessoas façam ninhos. Elas venham ser servidas por nós, elas venham ser amparadas por nós, elas venham ser protegidas por nós. Deus quer usar a sua vida. E você está feliz e contente sendo grão de mostarda. O reino de Deus pertence àqueles que se deixam ser usados por Deus sem restrições, que não coloca limites, que não tenta negociar com Deus, que não tenta agradar a Deus, mas sem abrir mão dos seus sonhos da sua vida. Continue com seus sonhos, continue sendo apenas uma semente. Mas se você abraçar os sonhos de Deus, Deus te faz uma árvore. O reino de Deus não é para as sementes. O reino de Deus é para quem se deixa ser árvore. É quem permite que Deus lhe transforme numa árvore. E aí você deixa a sua vontade de lado. E você abraça o plano especial de Deus. Segunda verdade que Jesus fala sobre o reino de Deus, irmãos, é que o reino de Deus será a conquista de quem não privou-se de investir o seu melhor no reino de Deus. O reino de Deus é a conquista de quem não se privou de investir o seu melhor no reino de Deus. E Jesus vai mostrar isso numa outra parábola de Mateus 13. Agora dos versos 44 ao verso 46. Quando ele diz assim: o reino dos céus também é semelhante a um tesouro oculto. Olha o que ele diz: um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E não satisfeito, porque para mim está simples, ele já disse tudo. Ele refaz a parábola e diz assim: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura pérolas. Ele é especialista em pérolas, ele trabalha com pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, ele, caladinho, deixa ela lá, vai, vende tudo o que possui e vem e a compra. Jesus usa duas parábolas, irmãos, para enfatizar a mesma coisa. Talvez um dos assuntos mais delicados e complexos de se pregar numa igreja. Mas entenda, alguém achou um campo, viu que aquele campo tinha algo precioso e decidiu vender tudo o que tinha, abrir mão do que tinha por causa daquele tesouro. Alguém achou uma pérola, ele sabe o valor da pérola, ele é especialista em pérola, ele diz: poxa vida, o que eu tenho não é igual àquela pérola, quem está vendendo aquela pérola não sabe o valor daquela pérola. Ele vai, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. Ele entende que aquilo é a coisa mais importante, é a coisa mais valiosa, é um valor que não se calcula, é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a quem olha para ele como essa pérola, que vale a pena qualquer sacrifício, que vale a pena qualquer renúncia, que vale a pena abrir mão de qualquer coisa. Mas a gente vive uma geração que quer o céu sem abrir mão de nada. Quer o céu, mas quer continuar tendo o seu controle da sua vida na terra.
As pessoas querem o céu, mas não querem vender o que tem para comprar aquele terreno. Não querem vender o que tem para comprar aquela pérola. O céu não é para quem quer, é para quem se sacrifica, irmãos. É para quem sabe o valor que tem. Tem gente que acha que um sermão é bênção, enquanto ele não fala de dinheiro, ou não toca em certos assuntos. Tem gente que seleciona os tipos de sermão que quer ouvir, porque tem áreas da vida que ele não é capaz de abrir mão, mas quer o céu. Aí Jesus diz, não vai receber desse jeito. Porque quem recebe o céu está representado nas duas parábolas como aquele que fez todo o investimento, todo o sacrifício. É interessante que a primeira parábola diz que o primeiro vai alegremente e vende tudo o que tem. Não é uma renúncia com tristeza, com pesar. É aquela festa, eu queria ir para a festa, mas é pecado, eu não vou. Vou fazer a vontade de Deus, eu não vou. Não foi, mas o coração está lá. Quantas coisas está obedecendo na marra, no sacrifício. Quantas coisas a gente está fazendo para Deus com a maior má vontade do mundo, para dizer tem que obedecer. Não. Onde está o prazer de você entender que você está fazendo isso por causa do reino dos céus? Que por esse reino vale a pena qualquer sacrifício, qualquer investimento, qualquer esforço, qualquer renúncia. Vale a pena desagradar qualquer pessoa, menos a Deus. A parábola, amados irmãos, a gente vive numa sociedade que estimula a gente ao consumismo, mas não estimula a gente a buscar o reino de Deus. O reino de Deus é uma conquista para quem investe nas coisas de Deus, quer aprender mais, quer se aprofundar mais. Por isso que eu comecei o culto parabenizando os pais que mandaram seus filhos para o acampamento. Porque a gente gasta muito para dar a melhor roupa, a melhor escola, para levar para parques, para levar para cinema. Saiu esse filme novo, eu levei minhas filhas. A gente gosta de fazer investimentos materiais e a gente não dá valor nos investimentos espirituais, que são os mais importantes. Faça um sem omitir o outro. Faça o sacrifício, mas se tiver que priorizar um ou outro, priorize aquele que é espiritual. Há muito tempo atrás eu li uma historinha que dizia, engraçado como a gente é capaz de gastar R$50 numa pizza e acha caro R$5 na cantina da igreja. Como é engraçado a gente gastar X para uma roupa, mas achar que é... E ele fazia uma comparação de tantas coisas, de gastos do nosso dia a dia. Você paga uma mensalidade triste na escola ou na faculdade e acha caro pagar um acampamento. Você tem que comprar, às vezes, livros que depois você vai ficar lá, não vai ser mais usado, porque você está pagando aquela disciplina, mas não é capaz de comprar uma Bíblia nova que preste, uma Bíblia que tenha estudo, que tenha conteúdo, que lhe facilite a vida. Eu fico preocupado quando algumas pessoas chegam e dizem assim, pastor, a igreja tem uma Bíblia para mim? Está precisando de uma cesta básica também? Porque tem dinheiro para tudo. Mas tem coisa que acha que não vale a pena. Irmãos, o reino de Deus é uma conquista daqueles que não se privaram de investir o seu melhor no reino de Deus. A terceira verdade, que quem pegou o sermão todo vai ser a quarta, mas é a terceira hoje, para você que está aqui à noite, sobre o reino dos céus, irmãos, é que ele será o presente de quem não perdeu a espiritualidade, acostumado na religiosidade. Eu gosto de fazer esse trocadilho, porque espiritualidade e religiosidade não é a mesma coisa. E há muitos crentes que já foram espirituais, mas hoje eles são religiosos. Já foram espirituais, já tiveram o primeiro amor, já tiveram o mesmo zelo. Hoje tem críticas, hoje tem ideias, mas é religiosidade. O reino de Deus é presente de quem não perdeu a espiritualidade, se acostumando com a religiosidade. Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13, Jesus vai nos contar uma outra parábola. Ela está descrita aí, mas eu vou resumir para você, porque hoje é culto de ceia. É a parábola das virgens.
5 loucas, 5 imprudentes, todas noivas, todas preparadas e adornadas, todas na festa, todas esperando o noivo, todas. O texto diz que há 5 que são prudentes e há 5 que são nécias, mas se o texto não dissesse isso, para você, para mim, a gente olharia 10 virgens iguais, vestidas, maquiadas, alegres, felizes, com sua candeia, esperando o noivo. Não tem diferença entre elas. O texto diz que o noivo demora, todas dormem, as 10, as prudentes. Ouve-se o grito, o noivo chegou, as 10 acordam, as 10 se preparam, as 10 ficam animadas. Se você não sabe que o texto diz que tem 5 que são prudentes, 5, você não tem diferença entre elas. Só que quando o noivo chega, e você não sabe quando o noivo vai chegar, 5 delas estão preparadas. E 5 vão perceber que não trouxeram azeite suficiente. 5 delas, antes do preparo, antes de se vestirem, antes de se maquiarem, antes de irem para a festa, antes, elas disseram, está aqui o azeite, e está aqui uma vasilhinha extra, vai que... Isso não foi durante a festa, não foi durante a arrumação, isso foi antes. Aí elas se prepararam antes e entraram na arrumação da festa, no dia da noiva. Todas elas. 5 tiveram a preocupação, a ideia, a responsabilidade, 5, de antes da festa, se prepararem melhor. Elas valorizaram o tempo do preparo, do processo. Elas pensaram em se prevenir sobre qualquer dificuldade. O preparo foi antes. O problema não se dá quando o noivo chega. Quando o noivo chega, se revela o problema que estava escondido. Há muitas pessoas que estão vivendo assim, aparentemente normais. Nós aqui somos todos agora, se bater uma foto todo mundo, estamos todos normais, todos lindos, arrumados, cheirosos, penteados, uns mais como o presbítero Valdo, outros menos, talvez como o presbítero Edson, né? Alguns, vocês já viram como o Mel que hoje está de paletó e gravata, negócio sério. Amanhã ele arruma qualquer emprego em qualquer lugar. Teve gente que hoje veio assim, com algum interesse bonito desse jeito, né? Alguma coisa aí. O fato, queridos, aparentemente, todos normais. Todos vieram para o culto, todos estão animados, todos cantaram, todos estão me ouvindo, todos estão sorrindo quando eu conto uma piadinha, todos ficam balançando a cabeça, ainda que o outro está balançando a cabeça por causa da mensagem que recebeu no celular, mas está balançando a cabeça, todos estão interagindo, está todo mundo igual. Hoje eu não estou vendo ninguém dormindo ainda, que bom. Todo mundo normal. Mas o processo não foi igual de todo mundo. Nem todo mundo está com o mesmo sentimento. Nem todo mundo está com o mesmo coração quebrantado. Nem todo mundo está dizendo, Senhor, eu acho que eu estou precisando melhorar isso. Talvez tenha alguém que esteja dizendo assim, hoje é só lapada, hoje fulano deveria estar ouvindo isso. Nem todo mundo está centrado no culto. Aparentemente todo mundo. Mas lá no fundo, Deus é que sabe o coração de todo mundo. Deus procura verdadeiros adoradores. E ser um verdadeiro adorador não é estar sentado no meio do culto, porque isso é dentro. Quando o profeta Samuel viu os filhos, ele começou a olhar cada um e disse assim, esse dá para ser rei. Deus disse, esse não, então vai ser esse, não, esse não, então vai ser esse, não, esse não. Ele olhava a aparência, ele vai vendo um melhor que o outro, e Deus vai dizer, não. O homem vê a aparência, eu vejo o coração, não é nenhum deles. E Davi era alguém que Samuel jamais diria, é esse. Por causa dessa leitura que Deus faz. Por causa dessa percepção e desse conhecimento que só Deus tem. Todos preparados, todos cultuando. Se o arrebatamento acontecesse agora, talvez a cena de muitos filmes que a gente assiste, metade ia, metade ficava. E o pior é que a maioria dos filmes que eu assisto, o pastor fica. Fica até preocupado com isso. Eu ainda não vi um filme de arrebatamento Inês que o pastor vai. Eu nem gostei muito dessa ilustração. Eu pensei, boto ou não boto e tal. Porque a maioria o pastor fica. Deixados para trás, o pastor ficou. Né? Megido, o pastor ficou. Ele só fica, o pastor normalmente fica.
Mas, voltando à mensagem, se o arrebatamento acontece agora, muita gente ia ficar. Muita gente ia ficar porque não está levando Deus a sério. Muita gente ia ficar porque há muito tempo visita culto, mas não assumiu um compromisso com Deus, não deixou Jesus entrar na sua vida, é amigo do Evangelho. Muita gente ia ficar porque não está vivendo mesmo o Evangelho, e você sabe disso. Que se o Senhor voltasse hoje, talvez você não iria. Porque sua prioridade, a última vez que você veio para o culto faz muito tempo. A última vez que você chorou na presença de Deus e orou com sinceridade, faz muito tempo, você está frio. E se o arrebatamento fosse hoje, você não ia. Você está na esperança de que uma vez salvo, salvo para sempre, presbiteriano. Mas a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. As 10 estavam preparadas, as 10 eram noivas, as 10 poderiam ter ido, mas lá atrás, no preparo, só 5 levaram a sério o noivado. E o noivo chegou, e só foi quem estava preparado. O reino de Deus, irmãos, pertence àqueles que não perderam a espiritualidade, se acomodando com a religiosidade. Porque à sua volta você vai encontrar muita gente religioso. Gente que é acostumada de vir ao culto, mas o coração não está mais para servir. Gente que você não vê mais contribuindo, enterrou o dom, gente que está distante. Gente que toda palavra é crítica. Perderam a espiritualidade. Se acostumaram com a religiosidade. E eu entendo porque todo pastor fica no filme. Porque o pastor tem a grande tentação de se transformar num profissional de púlpito. Porque a gente se acostuma a pregar. A gente tem a habilidade de falar em público. Mas o relacionamento com Deus tem nada a ver com falar em público. Tem nada a ver com ser profissional da Bíblia. Tem nada a ver de saber mais do que você. Se eu não tiver vida com Deus, eu serei uma das 5 que vão ficar. O reino dos céus pertence àqueles que não perderam a sua espiritualidade, se acostumando, acomodados na religiosidade. Se vier para o culto, tá bom. Se não vier, tá bom. Se dizimar, tá bom. Se não dizimar, tá bom. Não tem que tá bom. O padrão não é o mundo que determina. O padrão é Deus que determina. Está na sua palavra. E se eu e você não estamos dentro do padrão de Deus, não está bom. Deixou de ser espiritualidade e virou religiosidade. E parece que quanto mais tempo de igreja a gente tem, mais fácil a gente se acomoda. Na aparência de crente. Esse é o grande desafio, irmãos. Esse é o grande desafio. Pessoas que sabem muito de Bíblia, muito de fé. Já conhecem os erros de todo mundo e as falhas de todo mundo, mas não está mais vivendo, desfrutando de intimidade na presença do Senhor. Última verdade, e eu preciso terminar. Jesus nos ensina, irmãos, que o céu, o reino dos céus, será o lugar de todos aqueles que, crendo, entregaram suas vidas aos cuidados de Jesus. Porque crer significa deixar a sua vida aos cuidados de Jesus. Crer não significa passar a frequentar a igreja. Crer não significa passar a ler, passar a conhecer os cânticos da igreja. Não. Crer é entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. E tem muita gente que parou no caminho. Não está dentro do reino, está próximo. Virou amigo do Evangelho, mas não entregou a sua vida ao Senhor. O reino dos céus pertence a quem, crendo, entregou sua vida aos cuidados de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 25, diz assim: disse Jesus, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor do meu nome, achá-la-á. Na vida, você tem que fazer escolhas. E escolhas que colocam Jesus em segundo lugar, escolhas erradas. Você vai quebrar a cara sempre. Essa sua juventude vai passar. Sua faculdade não vai lhe fazer entrar no céu, não. Seu carrinho novo, essa vidinha boa, isso passa. Você está perdendo o seu tempo e correndo atrás do vento. E deixando de correr outrora como você talvez fazia.
de valorizar mais a sua fé e a sua caminhada com Deus, de entregar a sua vida aos cuidados de Deus. Eu sei que você está tentando melhorar de vida, eu também tento melhorar de vida, e todo mundo precisa tentar melhorar de vida, mas só quem melhora mesmo a nossa vida é Jesus. Então, se não for do jeito dele, é o seu jeito, porque ou o teu jeito de Jesus ou o seu jeito, e o seu jeito não funciona sempre. Mateus capítulo 19, verso 29, diz: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A vida eterna, o céu, pertence àqueles que são capazes de renunciar os seus cuidados e deixar que Jesus cuide de você. E talvez para você deixar Jesus cuidar de você, você vai ter que dar um bocado de passo para trás, porque você já está muito acelerado no seu próprio cuidado. Eu acho esse texto muito radical. É um direito seu. Pergunta a Jesus por que ele disse isso. Não foi eu que inventei. Foi Jesus quem disse, e eu creio no que Jesus disse. Então, para mim, não é radical, não. É certo. Eu termino com uma frase de um teólogo americano chamado Thomas Wilson. Thomas Wilson disse: ninguém vai para o céu se primeiro já não mandou o seu coração para lá. Onde está o seu coração? Porque se o seu coração não estiver no céu, você não vai se esforçar. Você vai continuar vivendo uma vida meiota, nota 7, nota 6, e você vai estar dizendo: que massa, estou bem. Tem gente pior do que eu estou bem. Não. Você é chamado para viver nota 10, e você pode ter nota 10. Se o seu coração estiver no céu, você não vai olhar para esse sermão como sendo duro ou difícil. Se o seu coração estiver no céu, você vai dizer: é possível, eu preciso, eu quero. Me ajuda, Senhor.